Neste vídeo ficará a conhecer como realizar a análise da composição corporal da forma mais precisa e fiável possível, através do método de ultrassom. Pode parecer difícil, mas no final vai ver que é mais simples do que o que parece, e o seu nível de avaliação passará a um outro patamar. Vamos a isto? Se o seu trabalho exige análise da composição corporal, certamente trabalha ou já trabalhou com os compassos que medem as dobras cutâneas, correto? A metodologia do ultrassom vai utilizar exatamente os pontos anatômicos que nós costumamos utilizar nessas medições das dobras cutâneas. Portanto, aqui na tela temos os principais pontos anatômicos, que a depender dos protocolos utilizados, temos que medir as espessuras desses pontos anatômicos, correto? Ok, portanto, a metodologia do ultrassom vai utilizar esses pontos anatômicos, mas aqui a grande diferença é que irá medir a espessura exata desses pontos anatômicos e não uma medida subjetiva que o compasso acaba por fazer. E deve estar a perguntar, mas por que uma medida subjetiva? Vai perceber nesse próximo slide. Vamos então ver este exemplo. Vamos imaginar uma dobra cutânea na zona tricipital. Portanto, o que o compasso ou o clipômetro supostamente deveria fazer é medir a espessura da gordura neste ponto anatômico, ok? Mas se nós olharmos de perto, olha o que o compasso faz. Ele, portanto, vai pinçar a nossa pele, ele vai buscar a gordura, é verdade, mas não a espessura real deste ponto anatômico. No fundo, estamos a multiplicar por 2 a gordura, como podem ver, e somado com o tecido, com a pele. Portanto, na verdade, o que o compasso faz não é medir o que supostamente seria a espessura daquele ponto anatômico. Não, na verdade, é uma medida subjetiva daquele ponto anatômico. Essa é uma das grandes diferenças quando comparamos com a metodologia do ultrassom, porque o ultrassom vai sim medir a espessura real e já vai perceber como. Ok, já perceberam que vamos buscar então a espessura real dos pontos anatômicos já pré-definidos e validados pela ciência. Agora, é importante frisar também que nós vamos buscar também os protocolos que já estão validados, ou seja, o software que acompanha, portanto, o Bodymetrics, né, na perspectiva da metodologia do ultrassom, já traz, portanto, esses protocolos pré-definidos, que são os mais aceitos na comunidade científica, chamando a atenção, está dividido já para o público masculino e feminino, portanto, acaba por trazer protocolos também definidos para criança. E nesse caso em especial, a título de exemplo, vamos utilizar então um dos protocolos mais utilizados na investigação científica, que é o de Pollock, que utiliza, portanto, os pontos anatômicos. E aqui agora já não vamos falar mais em pregas, porque as pregas seriam exatamente para quando utilizamos o clipômetro, como estamos a trabalhar de pinçamento e de dobras cutâneas. Como estamos a falar de espessuras reais, vamos falar em pontos anatômicos. Então vamos utilizar esses 3 pontos anatômicos, o abdominal, tricipital e suprailíaca, nesse caso, para um exemplo no grupo feminino, então. Vamos então a este exemplo. Vamos lá então, iniciar o cálculo do percentual de gordura utilizando o método de ultrassom, utilizando o protocolo de Pollock, onde vamos apontar então as espessuras da gordura nos pontos anatômicos do abdômen, suprailíaca e tríceps. Vamos iniciar então com o abdominal, portanto está aqui definido o ponto anatômico, 2 centímetros ao lado direito da cicatriz umbilical, assim diz a ciência, e vamos realizar um escaneamento, iniciando aqui na parte superior do reto abdominal e vamos exatamente finalizar neste ponto anatômico definido. Vamos então observar então este vídeo e ficar a perceber como é que vamos operacionalizar o Bodymetrics através aqui da metodologia do ultrassom. Portanto, espalhei o gel, como todo ecógrafo precisa então do gel para fazer o contacto com a pele e definir imagens com mais nitidez. Reparem no ecrã, ao mesmo tempo que eu vou digitalizando, vai aparecendo a imagem no ecrã. Ok, portanto, feita a imagem, só um pequeno detalhe para perceber, ou seja, eu realizei o escaneamento no sentido vertical, de cima para baixo, ok? E parei exatamente no ponto. No ecrã, a imagem aparece da esquerda para a direita. O que é que isso quer dizer? Ou seja, eu ao iniciar aqui, nesse lado esquerdo, seria o início do reto abdominal. E ao finalizar no ponto anatômico, ou seja, do lado aqui direito, seria exatamente o ponto anatômico, que é onde eu desejo a espessura real da gordura. E vamos agora observar no próximo slide como é que realizamos, então, esta medição. Realizado o escaneamento,
passamos então a imagem para o nosso servidor, que é nesse ambiente de trabalho onde nós realizamos todas as análises em cima das digitalizações. Antes de avançarmos para a análise, fazia só uma pequena ressalva, só para recapitular então, que à medida que nós descemos no escaneamento, ou seja, no escaneamento longitudinal, na parte mais superior, estávamos acima do reto abdominal, e à medida que íamos descendo, portanto, a imagem vai correndo para a direita, e aqui na parte final, que seria próximo da cicatriz umbilical, ok? Só para terem essa noção. Porque eu sei que para todos os marinheiros de primeira viagem, ou seja, isso é uma imagem abstrata, não é uma imagem que à primeira vista nós consigamos aqui rapidamente identificar qual é o tecido, onde é que está o tecido, onde é que está a gordura. É natural, isso é só para tranquilizar-vos que isso faz parte do processo, ou seja, é tudo uma questão também de experiência, de treinamento, naturalmente, e de padronização. O que é que acontece? À medida que nós vamos realizando escaneamentos nesse mesmo segmento que fizemos no reto abdominal, utilizando essa mesma direção e sentido, a imagem vai ser sempre a mesma, o padrão da imagem vai ser sempre o mesmo. Entretanto, o que vai variar vai ser exatamente a espessura da camada de gordura e a espessura muscular. E isto, com o tempo, nós vamos nos habituando e a leitura e a interpretação passa a ser muito mais fácil. Ok? Portanto, de uma forma então sucinta, só para explicar-vos, ou seja, a linha branca mais forte faria a interface entre os tecidos, ou seja, desta linha para cima seria gordura e desta linha para baixo seria musculatura, ou seja, e vamos buscar depois a segunda linha, que seria essa aqui, que iria determinar exatamente a profundidade, a espessura muscular, que nesse caso estamos a tratar do reto abdominal. E lá está, e vamos buscar também muitos conhecimentos da anatomia. Muitas vezes temos que ir a uma cábula e temos que ir a um atlas, que é exatamente para, a depender da zona que estamos, principalmente quando são zonas com músculos profundos. Se quisermos fazer uma análise muito detalhada, às vezes temos que ir buscar um bocadinho ao guia da anatomia. Tá bem? Mas feita então essa introdução, então, vamos então agora sim passar para a análise da imagem. E vamos então realizar a análise então em cima da digitalização que realizamos. Recapitulando que estamos a trabalhar dentro do protocolo de Pollock, portanto, com a medição de 3 pontos anatômicos, suprailíaca, abdominal e tricipital. Vamos então, antes de mais, procurar então a separação do tecido gorduroso para o tecido muscular. E é essa medida que nós necessitamos de medir a espessura da gordura. Portanto, ao clicarmos aqui em nova linha, fazemos um simples clique e a inteligência artificial ajuda-nos a fazer a delimitação da interface entre os dois tecidos. Fazemos um pequeno ajustamento e agora clicar nova linha para buscar a profundidade do músculo. E está aí já delimitado o reto abdominal. Agora vamos buscar aqui a espessura do ponto. Repara, vou traçar essa linha verticalmente à medida que eu vou medindo. E vou procurar então exatamente. E agora o valor já está assinalado aqui nessa caixa à direita, onde vou arrastar para onde diz abdômen, aqui no canto superior esquerdo. Pronto, e já temos assim então delimitado toda a espessura do abdômen. Vamos então passar para o segundo ponto anatômico. Estamos então no ponto da suprailíaca. Observem, já está aqui definido com essa segunda marca. E o que é que vamos fazer? Vamos realizar um escaneamento, iniciando aqui no reto abdominal, ou seja, no ponto abdominal, e vamos finalizar na zona suprailíaca. Vamos a isso então? Observem então o vídeo. Espalhamos o gel, portanto está ali assinalada a marquinha ao lado da cicatriz umbilical e na suprailíaca. Então vamos realizar o escaneamento. Ok, em tempo real a imagem vai sendo gerada ali no computador e finalizo exatamente no ponto anatômico. Ok? Vamos então agora analisar esta imagem no software. E já estamos aqui no software, então vamos buscar então a espessura real da gordura no ponto anatômico suprailíaco. Vamos lá então procurar então, reparem bem então, aqui no software então, temos aqui a imagem escaneada há um bocadinho. Nessa parte inicial foi a parte mais próxima do reto abdominal, não é isso? E à medida que vamos deslocando para a direita, vamos então aproximando do ponto suprailíaco, que é exatamente esta zona que nós precisamos. Então, olha os músculos mais profundos, o transverso, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Isto vai ser tema para um outro vídeo, não é propriamente nosso foco agora. Agora é espessura. Então vamos traçar essa linha que vai separar a gordura. Fiz um simples toque
inteligência artificial a trabalhar. Vamos só corrigir, pequena correção. Vamos buscar aqui a separação exata do que é gordura e músculo, ou seja, tudo desta linha para cima seria gordura e da linha para baixo seria músculo. Lembrando que aqui os músculos mais profundos, podemos ver aqui o oblíquo, logo aqui por baixo o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Olha que fantástico que essa ferramenta nos dá essa possibilidade. Portanto, ao calcular a gordura, vamos aqui buscar na parte final do escaneamento, traçamos essa linha em cima e já temos aqui 9,9 milímetros é a espessura de gordura no ponto supraelíaco, e vou transportar aqui para a caixinha e já temos então assinalado então o ponto anatômico, a espessura da gordura no ponto supraelíaco 9,9 e abdômen 14,0. Ok, vamos agora passar então à terceira imagem, então, ao terceiro ponto anatômico, que é a zona tricipital. Seguindo então o protocolo do Pollock, vamos então à medição do terceiro ponto anatômico que nos falta. Portanto, já medimos a espessura da gordura no ponto anatômico abdominal, supraelíaco e agora tricipital. Vamos seguir então a direção e neste sentido descendente e parar exatamente no ponto anatômico do tríceps. Vamos então observar o vídeo então. Espalhamos o gel, já temos ali identificado o ponto anatômico e vamos então agora iniciar o escaneamento no sentido de finalizar ali exatamente no ponto. Ok, finalizamos. A imagem em tempo real é gerada ali no computador. Então vamos então proceder à análise desse terceiro e último ponto anatômico. Ok, temos a imagem então do tríceps no nosso software para análise. Lembrando que nós estamos a utilizar aqui o protocolo então de Pollock com os 3 pontos anatômicos, suprailíaca, abdominal e tricipital, para calcular então não só o percentual de gordura, mas também a massa magra, metabolismo basal e necessidades diárias. Portanto, é a análise da composição corporal baseado na espessura real. Vamos lá então, vamos separar então o que é gordura e músculo dessa imagem do tríceps. O que nos interessa é exatamente este ponto final, essa espessura final da camada de gordura. Vamos lá traçar uma linha com a ajuda da inteligência artificial. Olha como agora já bateu praticamente tudo certinho, pequenos detalhezinhos a corrigir, por cima mesmo aqui da linha branca, está separado, o espaço da linha para cima é gordura. Vamos buscar aqui na parte final da imagem, traçamos aqui e repara que estamos a medir de forma milimétrica a gordura neste ponto. Vamos transportar 10,1 milímetros e ao transportar e saltar aqui, vê lá, já estão todos os dados então já calculados automaticamente. Temos concluído então a análise então da composição corporal baseada então na metodologia do ultrassom, baseando-se na espessura real da camada de gordura nos pontos anatômicos. Além desses dados gerados, o facto de termos imagens facilita-nos sempre essa questão do monitoramento, que podemos calcular, podemos comparar o antes e depois de qualquer segmento corporal analisado. Depois de finalizada a análise, certamente deve estar curioso como é que podemos apresentar esses dados aos clientes e pacientes. Portanto, a título de exemplo, trouxe este relatório, que é exatamente acerca da nossa análise feita da composição corporal. Portanto, o relatório pode ser completamente personalizável, tanto a nível de logotipos, como informações de alguma clínica ou de algum ginásio, do seu logotipo profissional. As imagens podemos selecionar. Eu trouxe a título de exemplo o escaneamento que fizemos a nível abdominal, com as espessuras separadas. Essa parte colorida é uma análise ecogênica, que é baseada no brilho, e são geradas variáveis a nível de qualidade muscular, mas isso não é tema para este vídeo, mas só para terem um exemplo, as variáveis criadas a nível do equilíbrio lipídico e da estrutura muscular, baseada na ecogenicidade, ou seja, no brilho presente no interior dos tecidos. Há um vídeo no YouTube que eu explico isto de uma forma mais detalhada, e aqui, pronto, os dados da composição corporal, que era o tema principal deste vídeo. São gerados então variáveis, são gerados depois do monitoramento, ou seja, cada medição que é feita são geradas linhas que depois podemos comparar e acompanhar de uma forma muito específica a composição corporal dos nossos clientes e pacientes.
Chegamos ao final de mais um vídeo, então espero que tenham gostado, espero que tenham ficado aqui com conhecimento a mais acerca da metodologia do ultrassom para análise da composição corporal. É um caminho sem volta. Quando a gente começa a trabalhar com esta ferramenta, com esta metodologia, dificilmente voltamos a recuar, porque realmente é uma ferramenta que nos dá aqui uma total liberdade de trabalho a nível de fiabilidade, a nível de precisão, qualquer que seja o segmento corporal que a gente queira analisar, a gente pode trabalhar em cima de qualquer parte do corpo, a medição da espessura da gordura, a espessura muscular, a qualidade muscular, ou seja, é uma forma muito à frente de trabalhar essa parte da perspectiva da composição corporal. Para você que é nutricionista, para você que é personal trainer, para você que trabalha no ramo da estética, na medicina estética, é importante, no fundo, nós temos aqui esse conhecimento e essa forma, no fundo, de podermos realmente monitorar todo o processo que temos perante os nossos clientes e pacientes. Visite as nossas redes sociais, em especial o nosso YouTube, que temos lá mais vídeos, tutoriais, no fundo, a transmitir mais conhecimento sobre essa metodologia que é nova, mas que de certeza que veio para ficar. Até a próxima então, e obrigado.